E aí, povo lindo, bora continuar com o nosso curso de arquivologia. Vamos ver agora alguns assuntos relacionados à classificação de documentos e classificação de arquivos, tá certo? Isso aqui continua sendo base, continua sendo assim parte do básico em si de arquivologia, tá bom? Então me acompanhe aqui, vamos continuando. Quando falamos de classificação quanto ao gênero, estamos falando em relação que ele pode ser textual, cartográfico, iconográfico, filmográfico, sonoro, micrográfico e informático. Quando falamos de textuais, eles podem ser manuscritos, datilografados, sem problema algum. Mas eles usam textos, símbolos em forma de palavras. Os cartográficos, eles usam praticamente, são tamanhos de dimensões variadas, que tem uma representação gráfica de alguma coisa, como, por exemplo, os mapas, as plantas elétricas. Por exemplo, eu tenho uma arquiteta, que eu estou fazendo um projeto lá em casa, e aí a arquiteta, ela, incrível, eu fui comprar com ela alguns móveis, e aí ela tem a medição exata do espaço, né? Aí eu queria saber se determinado móvel ficava legal naquele projeto. Aí ela pegou a régua e pá, disse, não, aqui tá perfeito. Ou seja, projetos arquitetônicos, tá? Porque eu jamais faria isso. Ela, claro, é a profissão dela, a especialidade dela, mas mesmo assim. Então, a gente tem os cartográficos. Temos iconográficos, que contêm a sua imagem, tá? Em papéis, em suporte sintético. Em outras palavras, a foto. Tá? Contém imagens estáticas. Filmográficos, que tem uma sequência de imagens que termina transformando em um filme. Você pode ver isso aqui, o filme é uma sequência de imagens. Tá? Podem estar vinculados a um áudio, a uma trilha sonora ou não. Tá? É tão assim que alguns botam audiovisual, que além do filme em si, tem a parte sonora. Tem os sonoros, são as músicas, somente as músicas em si. Por exemplo, um clipe seria um filmográfico, né? Já um sonoro, só a música. Micrográfico, que nada mais é do que uma reprodução exata, uma cópia exata do documento original, só com um tamanho bem mais reduzido. Ele é utilizado principalmente por uma questão de segurança, tá bom? A gente vai ver um módulo aqui só sobre isso. E os informáticos que estão dentro de computadores. Fechado? Essa classificação aqui é a mais simples que existe. Além dela, nós podemos classificar de acordo com a natureza do assunto. Preste atenção que você precisa decorar isso aqui, ó. Natureza do assunto. Quando o documento ele tem um acesso de todo mundo, tá? O acesso ele é permitido por todo mundo. O documento é classificado como ostensivo. Então, o acesso ele é livre. Tem gente que diz que um documento público é porque o acesso é de todo mundo. Não. Quando o acesso é permitido por todo mundo, o documento ele é ostensivo. Mas existem documentos que não podem ser acessados por todo mundo. Esse vai ser um documento sigiloso, tá? Bom, em 2002, tinha um decreto que dividia o grau de sigilo em 4. Ultrasecreto, secreto, confidencial e reservado. Só que em 2011 saiu uma lei eliminando o confidencial, ficando apenas ultrasecreto, secreto e reservado. Giovana, por qual eu estudo? Claro que é o de 2011. Aí você pode dizer, Giovana, mas é óbvio porque é o mais atual. O problema não é óbvio. Hoje em dia sim, porque já se passaram muitos anos. Mas no começo não era tão óbvio, porque a lei não revogava o decreto. Então, no comecinho, as provas de concurso não sabiam muito bem o que cobrar. Aí você me diz, mas Giovana, então por que tu tá explicando? Por uma simples razão. O aluno, ele não se toca que às vezes ele está pegando uma aula desatualizada, um material desatualizado. Há uns anos, tinha um aluno me chamando de 10 mil coisas, porque ele dizia, porque eu estava dando uma aula explicando ultrasecreto, secreto, reservado e confidencial. E aí ele disse, como é possível? Você está totalmente desatualizada. Isso não é... Isso já teve um decreto em 2011 falando absurdos. Essa era uma aula que alguém tinha postado, tinha feito download em algum
cursinho que eu dava aula, e postou. Só que essa aula foi gravada em 2008 ou foi 2009, e a lei só saiu em 2011. Tá? Então, desde esse evento, onde a pessoa só me chamava de santa, e não foi só um, foram vários, tá? Mas eles não se tocaram que a aula tinha sido postada antes da lei, tá? Então, eu decidi que toda vez que eu explicar esse prazo, eu vou ter que mostrar a diferença dos dois, para que ninguém nunca mais me chame de desatualizado e irresponsável. Fechado? Só vocês não terem noção do que é que acontece com a gente, que às vezes se expõe assim ao público, né? Tem cada Zé Mané aí. Inclusive, hoje, eu vi uma menina que eu sigo, que é a Karina Peloy, que é uma nutricionista maravilhosa, bem positiva, sabe? Eu acho bacana a maneira como ela trabalha. E aí ela diz como bloquear alguém. E aí ela bloqueou uma pessoa, uma menina, que disse assim, o corpo tá ótimo, mas agora tem que ajeitar a cara, né? Aí ela filmou bloqueando a menina. Eu já bloqueei um monte, gente, você não tem noção não, tá? Eu tenho mais de 800 a 1.500 pessoas bloqueadas no meu Instagram. Tá? No WhatsApp, então, tem um monte, tá? Porque tem muita gente, poxa, e uma mulher falando isso de outra, não é horrível. Mas bom, vamos continuar com o nosso foco. Então, vejamos aqui. Quando a gente fala, deixa eu sair aqui do meio, tá? Quando a gente fala, eu quero te mostrar que existe esse decreto aqui, tá? De 2002, e existe essa lei, tá? Mas a gente vai estudar só pela lei, então isso aqui não importa. Bom, de acordo com a lei 2.527 de 2011, a gente vai ter 3 graus de sigilo: ultra secreto, secreto e reservado. O ultra secreto, ele acarreta dano excepcionalmente grave quando divulgado. Classificamos como ultra secreto apenas os documentos de grau máximo de segurança. E ele permanece por esse grau de sigilo por 25 anos, tá? E aí muita gente acha que após os 25 anos, o documento ele se transforma em secreto, como se ele descesse. Isso cai em prova. Não, tá? A gente vai ter, olha só, 2 classificações quanto à natureza do assunto: ostensivo e sigiloso. E sigiloso se divide em ultra secreto, secreto e reservado. O ultra secreto permanece aqui em 25 anos. Passar até 25 anos. Pode ser 20, pode ser 15, pode ser 18, 19, 23. Mas até 20. Após o prazo estabelecido, ele se torna ostensivo. Ele não desce de categoria e se torna secreto, não. Ele se torna ostensivo. Tá certo? Já o secreto, ele não é de tanta segurança ou de segurança máxima como o ultra secreto. Mas a sua divulgação ainda acarreta um dano grave, tá? Geralmente o secreto está relacionado com mais pessoas que precisam implementar alguma atividade que estava no ultra secreto. Você já assistiu filmes onde os militares, eles vão para uma missão ultra secreta e eles nem sabem o motivo porque eles sabem que vão fazer aquilo. Então, a informação dos militares seria secreta, por exemplo, documento, pedindo para eles fazerem algo. Esse documento vai fazer parte de algo bem maior chamado de ultra secreto, nesse exemplo, tá? E ele permanece nesse prazo até 15 anos. Após esse prazo, ele se torna ostensivo. E o reservado também tem um acesso limitado porque ele compromete planos e operações quando tem divulgação. E esse prazo fica por 5 anos, até 5 anos. Uma vez passados esses 5 anos, ele se torna ostensivo. Fechado? Muito bem. Agora, quando falamos de classificação dos arquivos, quanto às entidades mantenedoras, podemos classificá-los em públicos ou privados. O arquivo, porque isso aqui é classificação do arquivo, né? O arquivo é público quando a entidade mantenedora for uma instituição pública. O arquivo é privado quando a entidade mantenedora for uma instituição privada. Geralmente, os documentos dos arquivos públicos são ostensivos, ou seja, de acesso irrestrito. Apenas quando é necessário guardar a informação que ele é sigiloso. Geralmente, tá certo? São ostensivos. Bom,
Mas de acordo com a Marilena Leite Paz ou Marilene Leite Paz, você vai encontrar esse nome escrito das duas maneiras. Os documentos eles têm 4 classificações. Públicos, quando a entidade mantenedora for uma instituição pública. Comercial, quando for uma instituição privada com fins lucrativos. Institucionais, instituição privada sem fins lucrativos. E familiares ou pessoais, que são os nossos documentos, tá? Os dois podem ser cobrados no seu concurso. Fechadíssimo? Muito bem. Eu posso classificar também os documentos quanto à natureza dos documentos. Preste atenção. Ostensivo e sigiloso é quanto à natureza do assunto. Classificação quanto à entidade mantenedora. Públicos ou privados, ou se não, públicos, comerciais, institucionais, familiares ou pessoais, tá? Isso é quanto à entidade mantenedora. Agora, quanto à natureza dos documentos, tem que decorar esse critério. Natureza do assunto, ostensivo e sigiloso. Quanto à natureza dos documentos, especial e especializado. O especializado é quando é de um assunto específico. Então, por exemplo, na minha casa tem um arquivo só com documentos de administração, com assunto administração. Eu tenho livros, eu tenho apostilas, eu tenho CDs, eu tenho DVDs, eu tenho documentos informáticos, ou seja, não importa o gênero. Não importa o gênero, se é iconográfico, cartográfico, não importa. O que importa é o assunto. Se o assunto é um só, arquivo especializado. Tá certo? Agora, o especial é quando eu tenho de um gênero específico. Eu tenho um arquivo só iconográfico. Tá certo? Que aí vão ser fotos, que precisam de um tratamento diferenciado. Eu tenho um arquivo só informático. Pode ter assuntos diversos, mas o gênero é um só. Isso vai ser arquivo especial. Tá certo? Então, quando eu tenho um gênero específico e precisa de um tratamento específico, arquivo especial. Quando é de um assunto específico, não importando o gênero, arquivo especializado. Tá bom? E quanto à extensão da sua atuação? Vamos ter os arquivos setoriais e os arquivos centrais. Vamos pensar aqui em uma empresa com os seus departamentos. Eu tenho o departamento de recursos humanos, departamento de recursos financeiros, departamento de recursos materiais, tá? O departamento de RH, ele vai exercer várias atividades. E durante o exercício dessas atividades, ele vai produzindo e recebendo documentos, não é assim? O departamento de materiais também. O departamento financeiro também. Então, dependendo do tamanho da empresa, cada departamento desse vai ter um conjunto de documentos. E o que é um conjunto de documentos recebidos ou produzidos por uma instituição pública ou privada no exercício das suas atividades? Arquivo. Se os documentos de arquivo desse arquivo são daquele departamento, por exemplo, aqui eu vou ter um conjunto de documentos só de RH, arquivo setorial. Aqui eu vou ter um conjunto de documentos só do departamento de materiais, arquivo setorial. Aqui eu vou ter um documento só do departamento financeiro, arquivo setorial ou departamental. O arquivo central, ele vai conter documentos da empresa como um todo. Vai depender muito do tamanho. Porque se for uma empresa um pouco maior, não tem lógica toda vez que o departamento de RH precisar de um documento, ele ir até o arquivo central, ficar se deslocando. Agora, se a empresa é pequenininha, geralmente ela só tem arquivo central. Ficou claro? Então, o arquivo setorial, ele contém os documentos de um departamento. O arquivo central da empresa como um todo. Geralmente, empresas maiores têm arquivos setoriais e arquivos centrais. E empresas menores têm só o arquivo central. Tá claro? Pois bem, vamos lá então, né? Vamos classificar agora os arquivos quanto à espécie e tipologia. Quanto à espécie e à tipologia documental. Está relacionado com a sua aparência e função. Sabe como é que eu gosto de fazer na hora da prova? Eu gosto de baixo para cima. Olha só para cá. Alvará de funcionamento é um tipo de alvará. Alvará é espécie.
Então, recibo de pagamento de professor é um tipo de recibo. Recibo, espécie. Você está percebendo? Ata de reunião dos coordenadores é um tipo de ata. Ata, espécie. É mais fácil, concorda? Deixa eu ver aqui mais. Contrato de aluguel é um tipo de contrato. Contrato, espécie. Então, toda vez que você puder, que for mais específico, é um tipo. Aí é um tipo de contrato e o contrato é espécie. É um tipo de recibo, é um tipo de alvará, é um tipo de apostila. Apostila de administração. É um tipo de apostila espécie. Fechado? Eu acho que com essa dica não tem dúvida, né? Bom, a gente pode classificar de acordo com o formato, tá certo? E aí pode ser o livro, o caderno, o folheto, o cartaz. Isso aqui você vai eliminar aqui. O livro, caderno, folheto, cartaz, apostila. É um formato, tá certo? Formato dele, fica mais fácil. Qual é o formato? É um cartaz. É um panfleto. É um livro. É uma apostila. Tá certo? É um papel. Tá certo? Esse vai ser, aqui pode ser, eu botei suporte aqui que pode ser papel também, sem problema nenhum. Tá certo? É um papel, é um A3, um A4. E a sua forma? A forma pode ser rascunho, original, cópia, borrão. A forma vai ter que decorar. O formato é mais fácil. Então, se você identificar formato, caderno, apostila, cartaz, panfleto. O outro, original, cópia, seria a forma. Fechado? Muito bem. Bom, e agora vem uma classificação, que é a que mais cai em prova. É a classificação de acordo com a teoria das 3 idades ou com o ciclo vital dos documentos. Então, vamos lá. Estou bebendo um cafezinho. Pensa que café é ruim? Não porque o café esteja ruim. Porque eu não gosto de café. Eu gosto de vodka. Não, vodka eu nem gosto mais porque me dá amnésia. Tá? Eu gosto de... Hoje em dia eu tô na moda do gin e do whisky. O whisky é muito bom, povo. O whisky não dá ressaca. Pelo menos quando você bebe um bom whisky, tá? Um bom whisky não dá ressaca, não. Então, vamos lá. Classificação dos arquivos. Aqui cai muito com muito. A gente vai ter corrente, intermediário e permanente. Tá? Antes de ver essa classificação, é muito importante você aprender o que é valor primário e valor secundário. Bom, o valor primário é a razão pela qual o documento é criado. Em uma empresa, ninguém cria um documento porque diz, tá tão bonitinho isso aqui, eu vou imprimir. Isso não acontece em uma empresa. Isso pode até acontecer na nossa vida particular. Tem umas batucadazinhas aí, tá, pessoal? Mas é porque eu tenho que gravar essa aula. E, infelizmente, aqui no andar de cima, eles estão fazendo uma reforma, tá? E eu não queria esperar eles terminarem de fazer a reforma para poder gravar, tá certo? Então, vamos lá. O valor primário é a razão pela qual o documento é criado em uma empresa. Ou ele é criado por uma questão administrativa, para cumprir com alguma etapa dentro da organização em si, ou por uma questão fiscal ou uma questão legal. Esse é o valor primário. É a razão pela qual o documento é criado. Com o tempo, o documento ele perde o seu valor primário, ele perde a sua finalidade administrativa, ele perde a sua finalidade fiscal, legal e adquire valor histórico, adquire valor cultural, tá? Você, vou guardar de lembrança, que bonitinho, tá? Ele adquire valor probatório, probatório no sentido de informativo. Vou dar um exemplo, tá? Foi construída a Ponte dos Ingleses, por exemplo, tá certo? Aí na construção da Ponte dos Ingleses foram criados alguns documentos, alguns contratos com quem construiu, não é isso? Mas depois de um tempo, aquilo dali já perdeu totalmente a sua finalidade administrativa, fiscal e legal. Mas é necessário guardar, porque ele vai informar como é que as coisas aconteceram. Então, ele perde valor primário e adquire valor secundário, que é valor probatório, histórico, cultural. Fechado? Você concorda que o valor primário ele pode ser perdido, mas o valor secundário nunca? Algo nunca deixa de ser história. Concorda? Mas, nem todos os documentos de valor primário adquirem valor secundário. Tá certo? Por exemplo, digamos que eu tenho uma
paguei a conta de energia. E aí eu tenho um recibo. E eu vou guardar esse recibo por um determinado prazo, porque ele tem um valor legal para provar que eu paguei, tá? Depois que esse prazo passou, depois de 5 anos, a companhia de energia elétrica não pode mais me cobrar. Passou esse prazo de 5 anos, eu vou guardar como lembrança? Não, vou jogar fora. Então, eu amasso e jogo fora. Ele perdeu o valor primário e não adquiriu o valor secundário. Ah, Giovana, mas eu vou guardar porque foi a primeira conta de energia que eu paguei na minha vida. Então, guarda, macho. Tá certo? Uma vez a minha sogra, pobrezinha, a minha sogra me chamou me disse assim, minha filha, olha aqui. Aí me mandou uma caixinha com um cacho não, sabe, o meu esposo tinha aos 13 anos, eu estudei com ele na escola, dos 10 aos 14, mas não fui namorada dele desde a época não, Deus me livre. Tá certo? A gente nem imaginava que a gente ia namorar. Aí tinha cabelo longo. Aí quando ele cortou o cabelo, ele fez um rabinho assim, né? Aí a minha sogra não guardou de lembrança? Quando eu abro aquele cacho, com aquele mofo todo, aquele cabelo, ela disse, minha filha, guarde de lembrança, a bichinha da minha sogra, gente boa. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, sogra, esse cabelo é tão importante para a senhora, melhor a senhora guarda, tá? Depois a bichinha guardou todos os livros dele, de primeira série, segunda série, aí ela disse, minha filha, olha aqui, eu disse, é tão bom a senhora guardar como lembrança, tá? Então, esses documentos, o livro, por exemplo, adquiriu um valor de lembrança para minha sogra, mas não no caso de uma empresa, tá? Então, isso é na vida pessoal. Na vida de uma empresa, nem todos os documentos adquirem valor secundário. Fechado? Bom, sabendo agora o que é valor secundário, vamos agora ver os estágios de acordo com a evolução. Ou de acordo com a teoria das 3 idades. Memorize isso aqui. Ou de acordo com o ciclo vital dos documentos. O documento pode ser classificado em corrente, intermediário e permanente. Mas para poder avançar, tá? Eu vou inserir aqui uma folha em branco. Porque eu vou fazer um esquemazinho. Esse esquema é muito interessante você tê-lo no seu caderno. Então, temos aqui, ó. Vixe, nem precisa disso aqui, não. Espera aí. Vamos aqui, olha só. Todo documento, ele nasce na fase corrente. É a razão pelo qual ele é criado. Na fase corrente, o documento tem valor primário. Qual é o valor primário? O valor administrativo, o valor fiscal e o valor legal. Após ele cumprir o seu prazo nesta etapa, ele pode ser eliminado. O documento, quando ele perde valor primário e não adquire valor secundário, ele pode ser eliminado na fase corrente. Na fase corrente, o documento ele é muito utilizado e ele fica próximo das instalações. Então, por exemplo, o departamento de RH, ele fica com os documentos que ele produz e recebe em decorrência das suas atividades. Ele usa o tempo todo, então esse documento está na fase corrente. Com o tempo, esse documento ele diminui o seu uso, mas ainda não perde o valor primário. Nesse exemplo que eu dei agora, ele perde valor primário e não adquire valor secundário, ele pode ser eliminado. Mas alguns documentos não. Diminui o uso, mas não perde valor primário. Continua com valor administrativo, fiscal e legal. Então, o documento pode ser transferido, transferência para a fase intermediária. Então, preste atenção. Todo documento nasce na fase corrente. Depois de um prazo, se o documento perde valor primário e não adquire valor secundário, ele é eliminado. Se o documento, com o tempo, diminui o uso, mas ainda tem valor primário, ele é transferido para a fase intermediária. Tá certo? Perfeito. Esse documento fica na fase intermediária por um determinado prazo, vai depender de aspectos legais, administrativos. E digamos que depois desse prazo, ele pode ser eliminado. Vamos pensar aqui em documentos de contratação de um funcionário. Então, esses documentos, quando o funcionário entra na empresa, ele entrega os documentos para o RH.
Aí o RH guarda esses documentos com ele, tá? Esses documentos constantemente estão sendo consultados e tudo isso, então o documento fica na fase corrente. Digamos que o funcionário foi demitido. E aí você sabe que o documento ele vai ser menos acessado, mas ainda tem valor administrativo, por uma questão de respaldo legal. Então a empresa pode transferir para a fase intermediária. Como não dá aula dessa parte de direito, de trabalho, eu não sei quantos anos o documento tem que ser guardado. Mas digamos que sejam 10 anos. Então esse documento vai ficar guardado durante 10 anos. Depois desses 10 anos, o documento perde o valor administrativo fiscal e legal. Então o documento pode ser eliminado. Então depois de cumprido o seu prazo, o documento ele pode ser eliminado, tá bom? Se fosse outro documento, assim, mas é que vamos guardar como lembrança, vai adquirir caráter histórico, cultural. Então, os documentos passam para a fase permanente. E aí vamos ter o quê? Recolhimento. Recolhimento é quando o documento passa para a fase permanente. Na fase permanente, o documento vai ter valor secundário, valor histórico, valor informativo ou probatório, e valor cultural. O documento, tanto na fase corrente como na fase intermediária, vai ter valor primário. Só na fase permanente, o documento vai ter valor secundário. Mas, Giovana, é obrigatório que esse documento sempre passe pela fase intermediária? Não. Um documento ele pode ficar um determinado período na fase corrente, e se ele perde valor primário e adquire valor secundário, aí ele também é recolhido para a fase permanente. Toda vez que o documento chega na fase permanente, o nome é recolhimento, tá? Observação: nenhum documento pode ser eliminado na fase permanente. Oxe, Giovana, é claro que não. Por quê? Eu já falei que nenhum documento perde questão histórica, questão informativa e cultural. Então, se ele adquire valor secundário, nunca mais ele perde. Ficou claro? Nunca o documento pode ser eliminado na fase permanente. A não ser que tenha sido feito um recolhimento inadequado, e aí o princípio da reversibilidade permite isso, mas regra geral não, tá? O documento pode ser passado do intermediário para a corrente? Regra geral não, tá? O documento, qualquer classificação, transferência e recolhimento não pode ser desfeita, a não ser que tenha sido feita de uma maneira errada. Tipo assim, recolhi o documento, eu achei que já tinha mudado, tá? Não, vamos dar um exemplo mais concreto. Aquele documento do departamento de RH do funcionário, enquanto ele estava trabalhando, estava na corrente. Foi demitido? Ok, eu transferi para a fase intermediária. E digamos que a legislação, ela afirmou que esse documento tinha que ser guardado por 10 anos, tá certo? E aí, eu guardei por 10 anos. Ela foi mal. Aí eu guardei por 10 anos. Digamos, estou inventando, que a legislação diz que depois de 10 anos ele deve ser recolhido para a fase permanente. Só que aí saiu uma nova legislação e disse que os documentos não podem ser guardados por 10 anos, tem que ser guardados por 15 na fase intermediária. E isso vale e é retroativo, digamos. Opa, então vou ter que reverter. Mas isso é uma exceção, que é o princípio da reversibilidade. É uma exceção porque houve uma mudança na legislação ou algum tipo de erro. Fechado. Ok, então todo o documento nasce na fase corrente e ele adquire, quando nasce, o valor primário, administrativo, fiscal e legal. Com o tempo, na corrente ele é muito utilizado. Com o tempo o seu uso diminui, mas se ele continua com o valor fiscal, administrativo e legal, ele pode ser transferido para a fase intermediária. Mas se ele perde valor primário e não adquire valor secundário, ele pode ser eliminado. Mas se ele perde valor primário e adquire valor secundário, ele vai ser recolhido para a fase permanente. O documento na fase intermediária, ele é menos usado do que o documento na fase corrente, mas ainda tem valor administrativo, fiscal e legal. Com o tempo, se esse valor primário é perdido e não adquire valor secundário, ele é eliminado. Se ele perde valor primário, mas adquire valor secundário, ele é recolhido. Fechado até aí? Ok. Olha isso aqui. Nenhum documento na fase permanente pode ser eliminado. Ok. Outra observação. Nenhum documento com valor administrativo pode ser eliminado na fase corrente intermediária. Isso aqui foi questãozinha de prova. Os alunos tocaram falso porque disseram:
Os documentos podem ser eliminados, sim, na fase corrente intermediária. Ei, cuidado! Olha o que eu falei. Nenhum documento com valor administrativo pode ser eliminado. Pode não. O documento ele só pode ser eliminado na fase corrente e intermediária se ele perde o valor administrativo e adquire o valor primário e adquire o valor secundário. Se ele tiver valor primário na corrente ou na intermediária, ele não pode ser eliminado até perder. Então, cuidado com as pegadinhas das bancas. Fechadíssimo? Ok. Mas, Giovana, onde é que eu vejo esse... cabeção. Onde é que eu vejo essa informação? Essa informação... Bom, quem vai estabelecer quanto tempo o documento fica na fase corrente, quanto tempo o documento fica na fase intermediária, isso vai depender muito das funções administrativas da empresa, da questão legal, da questão fiscal. Tá certo? E o tempo que o documento fica na fase corrente, mais o tempo que o documento fica na fase intermediária, isso se chama prazo de guarda. Então, olha só, prazo de guarda, é o tempo que o documento fica na fase corrente e na fase intermediária. Vai tomar em consideração a sua frequência de uso. Quando o documento é muito utilizado, ele fica na fase corrente. Com o tempo, às vezes, o uso diminui, mas continua tendo valor primário. Então, ele é transferido para a fase corrente, intermediária, tá? E engraçado é assim, pode ser corrente, intermediária, permanente. Primeira fase, segunda fase e terceira fase, tá? Algumas doutrinas chamam de arquivo permanente de arquivo morto. Inclusive, não me lembro se foi 2019, 2020, não estou lembrada. Teve uma banca que usou arquivo morto, falou, não, já não se usa. Cuidado! Pode cair, porque vai depender da prova que a empresa utiliza, que a banca utilizar. Então, pode cair. Arquivo permanente e arquivo morto. Claro, se tiver letra A, arquivo permanente, letra B, arquivo morto, você prefere arquivo permanente. Mas se tiver aquele documento que perdeu o valor primário, já não tem mais valor administrativo, não tem valor fiscal nem legal, mas tem valor histórico, aí tem lá, arquivo morto e tem outros nomes lá. Aí vai marcar outros nomes, é? Não, vai marcar arquivo morto. É inteligência de prova que eu chamo. Tá? Então, vai depender da frequência de uso, vai depender da existência de leis e decretos que definem quanto tempo o documento é necessário, quando é que a empresa ainda pode ser responsabilizada, e vai depender de outras fontes, tá? Vai depender do próprio funcionamento da organização e da necessidade de guarda. Então, prazo de guarda é o tempo, é o prazo, tá certo? Que o tempo fica que o documento fica na fase corrente, mais o tempo que o documento fica na fase intermediária. Se o documento, isso aqui já foi questão de prova, fica 5 anos na fase corrente e 0 ano na fase intermediária, qual é o prazo de guarda? 5. Se o documento fica 10 anos na fase corrente e 10 anos na fase intermediária, qual é o prazo de guarda? 20. Já pode ser o inverso? Que o documento fica 0 na fase corrente? Não. Porque todo documento nasce por uma questão administrativa, fiscal e legal e ele nasce para ser usado naquele momento. Então, todo documento nasce na fase corrente. É tão assim que todo documento só é obrigatório. Qual é a única fase que é obrigatória? Questão de prova? Corrente. Tá claro? Muito bem. Então, o prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente e intermediária. Destinação final. Ou o documento é eliminado, ou o documento ele é recolhido. Tá? Ele vai para recolhimento ou guarda. Sinônimos. O documento nasce na fase corrente, diminui o valor primário e não adquiriu o valor secundário, eliminação. Mas ele também pode ser transferido para a fase intermediária. Perdeu o valor primário e não adquiriu o valor secundário, eliminação. Mas ele pode passar direto da corrente para a permanente ou da intermediária para a permanente. Por isso se chama destinação final. Ou o documento é eliminado ou ele é recolhido. Mas onde é que eu vejo tudo isso? Eu vejo na tabela de temporalidade. Existe uma tabela base, tá? Instituída pela autoridade competente, a gente ainda vai ver isso, tá? Tá certo? Mas cada instituição tem a sua tabela de temporalidade de acordo com aqueles critérios que a gente viu. De acordo com decretos, de acordo com leis, de acordo com funcionalidade, tá certo? A tabela de temporalidade é um instrumento que mostra o prazo de guarda,
o tempo que o documento fica na fase corrente intermediária e a sua destinação final. Tá certo? Então, aqui é apenas um exemplo, tá bom? Não é para decorar isso aqui, não. Pelo amor de Deus, nem eu decoro, porque não precisa. Cada instituição tem a sua, tá? Professora, e se sair um edital do Banco Central? Eu tenho que decorar a tabela de temporalidade lá? Vai lá, se garanta, decore 197 páginas. Ou ela tem 197 ou está em 300 e pouco, não estou lembrada, tá? Vai lá, se garanta. Claro que não, você não tem que decorar. Ele quer saber para que serve a tabela de temporalidade. Ela estabelece o prazo de guarda e a destinação final. Olha esse aqui o exemplo. Esse documento aqui vai ter um código, tá certo? O código facilita a identificação do documento. Você deve ter observado que quando você dá entrada a um processo, eles te dão um número, e nesse número ele começa com um código, porque, por exemplo, todos os documentos de requisição de material vão ter o código 031.1, e depois vai ter o número em si do documento em si. Todo documento de termo de posse vai ter o código 023.4. Todo de normas de regulamento, e assim vai. O código facilita. Vai saber se é um recibo, vai saber se é uma ordem de compra, vai saber se é uma termo de posse. Ele facilita a identificação. E aí, de acordo com esse exemplo, esse documento de requisição de material, ele fica 2 anos na fase corrente. Depois desse ano, depois desse prazo, ele é eliminado. Ele não passa pela fase intermediária. E você sabe que o documento tem valor primário na fase corrente e intermediária. Já o termo de posse fica 5 anos na fase corrente. Aí vai ser transferido para a fase intermediária ele vai ficar lá por 95 anos. Depois desses 95 anos, ele é eliminado. Normas de regulamento. Vai ficar 5 anos na fase corrente, 10 anos na fase intermediária, depois desse prazo vai ser recolhido. Regimento interno. Ele... foi isso. Não, aqui eu digitei errado. Está 10 anos aqui. Não pode, no documento tem isso aqui, 10 anos, aqui foi o que eu digitei. 10 anos, depois desses 10 anos ele vai ser recolhido. Fechado, povo lindo? Então essa é a tabela de temporalidade. Bora continuar, tá? Com essa parte de organização de arquivos, tá? E no final desse módulo, a gente vai resolver questões. Bom, primeiro de tudo, o que é a organização? Se você estudou a administração, que eu acredito que você tenha estudado a administração geral, você deve ter visto que organização é distribuir, é alocar, é agrupar os recursos. Só que aqui a gente está falando de organização de arquivos, organização de documentos de arquivos, tá? Então, sempre que for organização, é literalmente como eu vou organizar. A gente não arruma o guarda-roupa, né? A gente não organiza o guarda-roupa. Pois aqui é a mesma coisa, eu vou organizar a minha estante com os meus livros. Eu vou organizar os meus documentos de arquivo. Eu vou organizar os meus arquivos, tá? Mas para poder fazer essa organização, que é uma das atividades mais importantes da arquivologia, da arquivística em si, porque é a partir da organização que eu vou conseguir consultar. Se minha roupa estiver toda desarrumada e eu quiser a camisa azul que tem uma estampa florida, vai ser mais difícil achar. Você imagina isso em milhares de arquivos. Então, a organização de arquivos é uma atividade extremamente importante que permite a localização e a consulta do documento, tá? Então, vejamos aqui, pequenina. Vamos lá. Para poder fazer a organização de arquivos, a doutrina praticamente fala de 4 etapas. Ela fala de levantamento de dados, tá? Deixa eu colocar aqui. Análise dos dados, planejamento, implementação e acompanhamento. Mas vamos desde o início. Quando a gente fala de levantamento de dados, é levantamento de informações. E aí eu vou querer saber quais são os documentos que aquele arquivo tem. Gênero, tá? Eu vou querer saber a tipologia, eu vou querer saber a quantidade, as instalações, eu vou querer saber as estantes, os equipamentos, porque para eu poder começar a organizar o meu guarda-roupa, digamos que eu seja uma personal... Como é que se chama aquelas meninas que trabalham com isso? É personal não sei o quê, que organizam uma casa, né? Organization, sei lá como é que é, tá? Então a pessoa chega numa casa,
Para eu poder organizar a casa ou guarda-roupa, eu preciso saber qual é o espaço disponível, quais são as instalações, quais são as principais roupas que aquela pessoa tem. Se ela tem mais roupa de trabalho, se tem mais vestido de festa, se tem mais sapatos, para que a partir daí eu possa fazer um planejamento. Concorda? Então a primeira etapa é levantamento de dados. E o que é que eu tenho que ver nesse levantamento de dados? Exemplificando aqui, isso aqui não é para você decorar, não. Isso aqui é exemplificativo. O estado de conservação do acervo. Porque eu preciso preservar e conservar os documentos desde o começo, desde a corrente, intermediária, permanente. Mas eu preciso saber como está o estado de preservação desses documentos, esse conjunto de documentos. Se são documentos que estão muito deteriorados, se são documentos muito antigos. Você já deve ter visto em alguns filmes que alguns documentos bem antigos, eles ficam em um lugar bem fechado, com ar-condicionado para ter uma temperatura ideal. A gente vai ver aqui que na preservação e conservação não pode ser qualquer temperatura. Então, eu tenho que ver o estado de conservação do acervo. Eu tenho que ver o arranjo e a classificação dos documentos, tá? O arranjo é a maneira como eles já estão organizados. Porque existe o princípio da proveniência, existe o princípio da ordem original, onde eles afirmam que eu tenho que respeitar a maneira como os documentos estão organizados. Então, eu tenho que ver o arranjo que está atualmente, como é que eles foram classificados. Eu tenho que ver se existem registros e protocolos, se está tudo previamente documentado, a quantidade de documentos. Eu preciso ver quantos documentos estão sendo emprestados. O departamento X está com qual documento? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você empresta um livro, a probabilidade dele voltar não é por maldade, é porque a pessoa esquece, tá? Então, eu preciso saber o controle, se existe algum controle dos documentos emprestados. Eu tenho que ver a média de arquivamentos diários. Quantos documentos geralmente são arquivados diariamente? Porque se diariamente são arquivados 10 documentos é uma coisa. Se são arquivados 500 documentos diariamente é outra coisa, tá? Eu tenho que ver se existem já normas de arquivo, manuais ou códigos de classificação pré-existentes. Eu tenho que ver as instalações, se o local, o arquivo em si, está tudo adequado em relação à iluminação, em relação à ventilação. Imagine você um arquivo com a parede toda úmida e com mofo, né? Então, eu preciso ver essas instalações. Eu preciso ver se existem equipamentos adequados. As estantes estão em quantidade correta, as caixas de arquivos estão em quantidade correta. Então, eu tenho que obter esses dados. Ficou claro? Isso aqui não é taxativo, não é decoreba, tá? Na hora da prova, você analisa. Isso é importante na hora de obter os dados, tá? Depois que eu obtenho os dados, eu tenho que analisá-los. Eu tenho que interpretá-los para ver se eles são suficientes, para ver se eu preciso mais, para a partir daí montar um planejamento, tá? Na administração geral, o planejamento ele termina envolvendo o levantamento e análise de dados, que é o diagnóstico. Aqui na organização de arquivos, eles apresentam, a Marilene Leite Paz, por exemplo, e a própria legislação, ele apresenta como se fosse separado. Não tem problema nenhum, porque o nosso interesse aqui não é debater e nem estar contra essas teorias. Nosso objetivo aqui é acertar a questãozinha de prova. Então, eu preciso fazer o planejamento. Nesse planejamento, eu vou definir estratégias. Ver, é necessário comprar mais estantes? É necessário melhorar o ambiente, diminuir a acidez? É necessário colocar um ar-condicionado? Tá? Por exemplo, imagine você um arquivo perto de uma praia, onde a maresia é muito alta. Aí já foi questãozinha de prova. Como é que faz para diminuir o grau de acidez do ambiente onde está o arquivo, o ambiente externo? Fecha as instalações e você coloca um ar-condicionado. Tem questão que diz que para melhorar o arquivamento é necessário você abrir as janelas e deixar que a luz natural... Opa, não. Qualquer luz, inclusive a luz da fotocopiadora, ela é prejudicial aos documentos, tá? Então, nada de deixar ventilar e deixar a porta aberta, de jeito nenhum. Então, eu tenho que fazer o planejamento. Depois que eu faço todo o planejamento, eu vou colocar em prática, ver a implementação e o acompanhamento. Opa, deixa eu voltar aqui. Por que esse acompanhamento? Se eu organizo o meu documento, o meu arquivo, se eu organizo o meu guarda-roupa, e eu não tenho um acompanhamento dessa organização, na primeira vez que eu for experimentar uma roupa, já vai estar todo bagunçado de novo, concorda? Então, é necessário todo um acompanhamento dessa organização de arquivos. Porque se o meu objetivo é mantê-lo organizado,
Não tem lógica como muitas pessoas fazem no guarda-roupa, né? Uma vez por semana organiza o guarda-roupa. E se você mantivesse arrumado o tempo todo, você não precisaria organizar uma vez por semana. Concorda? Então, ó, essa é a parte de organização de arquivos. Agora, olha que interessante. O que é que diz o artigo 3, né? Da Lei 8.159 de 1991, que ainda é válida, tá certo? O artigo 3º diz, considera-se, eu até deixei umas palavrinhas em negrito para que você possa observar. Considera-se gestão de documentos, o conjunto de, gestão de documentos. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que direção é uma atividade exclusiva da gestão de pessoas, então não tem direção. Então tem planejar, organizar e controlar, tá? Só que dentro da organização de arquivos já estaria o planejamento de acordo com a arquivologia. Então, considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas. E aqui pode vir procedimentos, atividades, funções, sem problema algum. Referentes a gestão de documentos inclui a produção, tá? Tramitação, que é quando o documento vai passar de um lugar para outro. O uso do documento em si. A avaliação, que a gente vai definir aqui, a gente vai ver aqui a sua destinação. Arquivamento, mas na fase corrente e na fase intermediária. Por que não acontece isso na fase permanente? Porque na fase permanente, o documento não é produzido. Ele é produzido na fase corrente. Na fase permanente, ele pode até tramitar, mas ele sempre volta para a fase permanente. E lá, ele não pode ser eliminado, ele vai ser guardado para sempre. Então, não há esse negócio que vai ser destinado, se vai ser eliminado ou vai ser recolhido. Não, ele já está lá. Então, a gestão de documentos inclui a produção, inclui o uso, a avaliação, arquivamento, tramitação, destinação, pode vir sem problema algum, mas sempre na fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Então, a gestão de documentos, presta atenção nessa pegadinha, a gestão de documentos acontece na fase corrente e intermediária. Fechado? Inclui produção, tramitação, uso, avaliação, destinação. Tá certo? Porque a destinação a gente vai ver aqui que é eliminação ou recolhimento. Tá certo? A gente já viu até. Tabela de temporalidade estabelece o prazo de guarda e a destinação final. Tá bom? Muito bem. Na produção de documentos. Lembre que em um arquivo, os documentos, eles são acumulados de uma maneira natural. Não é assim? De uma maneira orgânica. Já em uma biblioteca é de uma maneira intencional. Em um arquivo é uma quantidade limitada ou um único exemplar. Na biblioteca, vários exemplares. Então, na produção, o que é que eu vou ter? Eu vou elaborar os documentos e assegurar que sejam criados apenas documentos essenciais à administração. Não tem lógica eu ficar brincando de empresa. Eu disse para você já que eu já fui servidora do Itamaraty, tá? E aí, quando eu trabalhava na embaixada do Brasil no exterior, quando eu cheguei para trabalhar, existiam caixas e caixas e caixas de papel timbrado, caixas e caixas e caixas de envelope com o nome da embaixada, mas era uma quantidade tão absurda, tá? Que os papéis já estavam amarelados, mofados. Observe que foram produzidos mais documentos do que o necessário. E aí eu vou ter desperdício é custo, tá? Então eu tenho que assegurar que sejam criados apenas documentos essenciais à administração, sem duplicidades. Eu tenho que consolidar os atos normativos que tenham sido alterados ou atualizados no decorrer do tempo. Como existem manuais, atos normativos, regras e normas para a gestão de documentos, a partir do momento que foi elaborado um novo manual, uma nova regra, eu tenho que garantir que essa regra seja respeitada na hora da produção dos novos documentos. Fechado? Ok. E eu também posso sugerir, criar ou extinguir qualquer formulário. Extinguir se o formulário não tem base nenhuma, se não tem importância, e criar caso seja necessário. Isso eu faço na produção. Na utilização, olha que interessante. Esta fase
compreende o que a Lei 8.159 listou nas atividades de tramitação e uso. Então, preste atenção. Isso aqui foi questãozinha já da FCC. Quais são as atividades da utilização? Tramitação e uso. Lei 8.159. Tá certo? Desta forma, quando nos referimos à utilização, estamos falando de tramitação e uso. E estamos falando também de atividade de protocolo, expedição, políticas de acesso. O que seria o protocolo? O protocolo é quando você vai dar entrada no documento, tá? Vocês, eu vou protocolar o documento. O documento, ele passa pelo setor de protocolo, tanto quando ele sai, tanto quando ele entra. Vixe, falei o bosto, tá? Tanto quando ele entra e quando ele sai, tá? Questão CESP, Polícia Federal. Então, o protocolo, no setor de protocolo ou atividade de protocolo, eu vou receber o documento. Eu vou classificar de acordo com os códigos e os manuais que eu já tenho. Eu vou registrar, documentar a entrada, data, hora, quantidade de páginas, inclusive o assunto em si. Eu vou distribuir, caso seja necessário, enviar para o seu destinatário, esse documento aqui é do Departamento de RH, tá certo? E tramitar esse documento. O protocolo, em outras palavras, também é responsável pela tramitação do documento. Tá certo? Entrada e saída dele. Bom, expedição. Ele é responsável de organização e arquivamento dos documentos quando estiveres na fase corrente e intermediária. A tramitação também. E as políticas de acesso vão definir quais são as regras e normas para poder usar aquele arquivo. Então, a utilização vai ter tramitação e uso, tomando em consideração o protocolo, a tramitação, a expedição e as políticas de acesso. Fechado? A melhor maneira de você fixar isso aqui é através de questões. Tá claro? Bom, na destinação, eu vou avaliar os documentos que estão no arquivo, procurando estabelecer prazos. O prazo de guarda, quanto tempo o documento vai ficar na fase corrente e intermediária. E ainda vou decidir, a partir desses manuais, se o documento vai ser recolhido para o arquivo permanente ou vai ser eliminado, tá? Então, a destinação final vai ser eliminação ou recolhimento. Tá certo? A destinação final. E aí, na avaliação, vou estabelecer também o seu prazo de guarda. Fechadíssimo? Ok. Observação, que é muito importante. Esse aqui é um esquemazinho que vai te mostrar a gestão documental na fase corrente intermediária. Então, olha só. Eu vou produzir o documento. Esse documento, ele vai tramitar, tá? Entre os interessados. Ele vai ser usado, consultado. E depois ele vai ser avaliado, onde eu vou definir quanto tempo vai ficar na fase corrente intermediária e a sua destinação final, se vai ser eliminado ou recolhido. Simples assim. Tem alguns alunos que ficam memorizando mnemônicos, tá certo? Eu, Giovana, eu não gosto pra mim, mas se funciona pra você, tá valendo, tá? Então, eu vou mais pela lógica, mas é porque eu gosto muito de matemática, eu gosto muito dessa parte racional, eu gosto muito do raciocínio lógico. Então, eu vou muito pela lógica na hora de fazer questões, tá? Então, tem alunos que decoram assim, pro, tra, u, ava, l, rec, por exemplo, tá? Ou eles inventam aqui um mnemônico a partir dessa sigla, tá bom? Dessas palavrinhas. Pois bem, eu não sou muito de explicar a legislação, eu não gosto, porque, na verdade, a legislação, ela já é explicada quando eu explico a teoria. Mas, como tem alguns alunos que pedem, de olho na legislação. Por exemplo, o artigo 8º, ele afirma que é obrigatório identificar os documentos como corrente, intermediário e permanente. Tem questão que diz que é obrigatório para a instituição privada. Não. Só para documentos públicos. Para a instituição privada é indicativo, tá? E ele diz, o parágrafo 1º diz, consideram-se documentos, aqui a gente já viu, consideram-se documentos correntes aqueles em curso, ou que mesmo sem movimentação, ou seja, que não passam de um setor para outro,
continuam sendo objeto de consultas frequentes. Ou seja, aqueles que estão agora, estão sendo utilizados bastante. Mesmo que não passe de um departamento para outro, eles são muito utilizados. Os intermediários são aqueles que já não têm o uso como arquivo corrente, mas ainda por questões de interesse administrativo, e aí pode vir na prova fiscal e legal, eles aguardam se vão ser eliminados ou se vão ser recolhidos. Eles são menos consultados. Inclusive, alguns livros dizem que o arquivo intermediário pode ser chamado de purgatório, tá? Purgatório você vai esperar que você vá para o céu ou para o inferno, né? Então, purgatório, você vai ser recolhido ou eliminado. E o parágrafo 3º, consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo. Povo lindo, probatório e informativo pode vir como sinônimo. A Marilene Leite Paz considera isso, porque ela considera histórico, probatório e cultural, sem problema algum, tá? A gente vai ter essa doutrina e vai ter a legislação dando base. Que devem ser definitivamente preservados, porque a gente sabe que os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Aí, olha esse aqui. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Então, poderá um documento ser eliminado a partir do momento que tenha autorização para tal. Por isso que existem as tabelas de temporalidade. Quando já tem a tabela de temporalidade, não é necessário mais consultar, porque ali já está dizendo que pode ser eliminado, ou pode ser recolhido, ou pode ser transferido. Fechado? Ok. Então, apenas para mostrar para você, tá bom? A administração de arquivos correntes, tá? Nós vimos que a gestão documental, ela acontece na fase corrente e na fase intermediária. Não é isso? Pois bem. E aí a gente vai encontrar também outra nomenclatura que é, e na corrente, o que eu mais faço? Tá certo? Bom, a gente vai ter o protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo e consulta e destinação. A gente viu isso aqui lá quando a gente falava de gestão documental, tá certo? Só que a gente vai aprofundar um por um. Olha só isso aqui, que massa. Primeiro, o que é o protocolo? A gente vai ter vários conceitos associados a protocolo. Primeiro, é uma dominação atribuída aos setores responsáveis. Então, protocolo pode ser o nome dado ao setor. Ao setor responsável, por exemplo, entrega isso aqui no protocolo, tá certo? Lá no departamento de protocolo, no setor de protocolo. Então, temos aqui, são os setores responsáveis pelo recebimento, registro, distribuição e movimentação dos documentos, tá? Toda vez que o documento entra e sai da instituição, passa pelo departamento de protocolo. Vai ser enviado para o departamento de RH? Vai pelo protocolo. Volta, vem para o protocolo. Porque o protocolo vai ter o controle de toda essa documentação. Tá certo? Se eu quero saber onde está tal coisa, eu vou lá no protocolo. Tá certo? Digamos que o departamento financeiro precisa consultar o regimento interno. Não tem lógica que se ele não é tão utilizado, né? Ou se é uma coisa que cada departamento tem o seu. Então, o protocolo, ele vai ser responsável por controlar e localizar esse documento, tá bom? Bom, então, além do setor, também pode ser o nome dado ao registro concedido, ao número do protocolo. Quando você entra com um processo, quando você faz uma ligação, tá? Diz assim, vou dar o número do processo, o número do protocolo, tá certo? Então, pode ser dado ao registro em si. E a partir desse número, você consegue localizar aquele documento. E uma ligação seria o quê? Documento de qual gênero? Sonoro. Fechado? Muito bem. E menos utilizado, menos cai em prova, mais cai. Ao livro de registros, pode ser o nome dado também a protocolo. Tá? Então, observe, o número de documentos, tanto recebidos como expedidos. Então, o nome protocolo pode ser ao departamento de protocolo, a atividade, ao número em si e ao livro de registros. Fechado? Muito bem. Aí, olha só que interessante aqui. Protocolo é o conjunto de operações visando o controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar sua imediata localização e recuperação, garantindo o acesso à informação. Tá? Então, é como você vai ter todo o controle de onde está aquele documento. Já vimos isso, já falei sobre isso. Tá bom? O protocolo, como conjunto de operações de controle, ele realiza as atividades de
recebimento, registro, tá? Autuação, classificação, expedição, distribuição, controle e movimentação. Vamos ver um a um aqui. O recebimento é o procedimento inicial. Então, qual é a primeira etapa do protocolo? Recebimento. Aqui, o encarregado, que não necessariamente precisa ser um arquivista, tá certo? Mas pode ser, cair na sua prova, arquivista ou encarregado pelo departamento, tá certo? De arquivo, vai receber os documentos que entram na instituição ou aqueles que forem produzidos pela própria instituição para que sejam formalizados, oficializados. Então, ele vai receber o documento. Depois de receber, ele vai registrar. Quando ele recebe, o documento está cru. Não tem nenhum número, não tem nada oficial. Então, é necessário identificar para poder cruzar qualquer dado. Por exemplo, às vezes um documento, ele faz parte de outro conjunto de documentos. Então, ele precisa verificar tudo isso. Então, é no registro que eu vou providenciar o cadastro dos dados base do documento no sistema de controle. É através desses dados cadastrados que é possível efetuar buscas e localizar o documento. Então, eu preciso registrar o documento, tá? A autuação. Se esse documento vai ser transformado em um processo, o ato de transformar em um processo vai se chamar autuação. Tá certo? Então, por exemplo, se você chega lá na vara da família, né? Se você chega lá no fórum, então você entra, aí você vem com o documento, aí você entrega lá no departamento de protocolo, tá? Aí o responsável, ele vai receber, aí ele vai registrar, verificar se aquele documento, ele pertence, por isso que vai se cruzar dados, ver se ele pertence a outra coisa, tá? Se ele pertence a outro arquivo, tá bom? A um fundo específico. E aí, se ele for se transformar em processo, ele vai ser autuado. Ficou claro até aí? Perfeito. E aí ele vai classificar o documento. Ele vai verificar qual é o código do documento. Por exemplo, estou inventando aqui, lá na tabela de temporalidade, eu te mostrei um exemplo, onde eu botei requisição de compra, código 031.84. Era só exemplificativo. Então, na classificação, ele vai estabelecer o código de acordo com o plano de classificação da instituição. Tá certo? Através dessa classificação é possível determinar qual é o assunto. Se é um regimento interno, se é uma solicitação de compra, se é um documento de avaliação, e assim vai. Tá? Então é possível determinar o assunto. Com o código determina o assunto. E a partir daí vai ser decidido qual é o destino que o documento deve tomar. Tá certo? Os documentos que cheguem com envelopes abertos, eles devem ser... Aliás, desculpe. Os documentos que chegam em envelopes, eles devem ser abertos para a partir daí identificar o assunto. Concorda? Agora, isso pode ser com qualquer tipo de documento? Se for um documento sigiloso, aí não pode. Porque o documento sigiloso não tem um acesso restrito, podendo ser ultra secreto, secreto ou reservado. Então, não pode ser aberto. Tá? E os particulares? Digamos que o funcionário, ele colocou o endereço da empresa para receber uma fatura de cartão de crédito. O protocolo pode abrir isso, os documentos particulares? Não pode. Então, ele só vai poder classificar documentos ostensivos. Se for sigiloso, ele encaminha logo para o seu destinatário. Tá claro? Ele só recebe, mas ele não vai classificar. Muito menos autuar e tudo isso. Fechadíssimo? Muito bem. A expedição é quando o documento ele é encaminhado para outro órgão externo à instituição. Tá? A movimentação está relacionada mais com a parte interna, quando o documento passa de um departamento para outro. A distribuição, que é como se fosse a distribuição, é a remessa de documentos para as unidades responsáveis. Então, por exemplo, olha só que interessante. O protocolo recebe documento. E aí ele vai registrar, classificar, porque autuar, ele só vai autuar se transformar no processo. Aí ele vai classificar. E ele diz, esse aqui é um departamento, esse aqui é um documento que deve ficar no arquivo do RH. Aí ele vai distribuir para o RH, ele vai enviar para o RH. O nome disso é distribuição. Se ele vai enviar, digamos que o departamento financeiro
elaborou um documento, mas antes dele sair da empresa, ele tem que ser protocolado. Então, antes desse documento sair, ele vai para o setor de protocolo. E aí, o protocolo recebe o documento, registra, classifica, e aí ele vai realizar a expedição, que é enviar para o outro órgão, para outra instituição fora. Tá certo? Já se for dentro, vai ser distribuição. Ficou claro? Então, como se fosse assim, expedição é distribuição lá para fora. Tá? Distribuição é quando ele encaminha para o departamento responsável. Fechado? Então, esse documento, quem deve ficar responsável é o RH. Então, eu vou distribuir para ele, depois de receber, depois de registrar, depois de classificar. Tá claro? Então, a classificação eu vou determinar o código e o assunto do documento. Fechadíssimo? Dúvida até aí? Muito bem. Vamos ver aqui através de um esquema. Então, o documento vai ser recebido, tá? A partir daí vai ser registrado, onde eu vou ver se ele pertence a outro grupo de documentos, onde eu vou, inclusive aqui eu vou poder estabelecer a quantidade de páginas, tá? Se o documento for sigiloso particular, eu encaminho para o responsável. Eu só vou autuar se o documento vai se tornar um processo. Então, todos os documentos vão ser autuados? Não. Todos os documentos vão ser abertos, classificados para determinar o assunto? Não. Apenas os ostensivos. Se forem sigilosos e particulares, eles já vão ser encaminhados para o seu destinatário. Ficou claro? Após a classificação, que eu determino o assunto, eu vou, se for para fora do órgão, expedição. Se for dentro, eu vou encaminhar para o departamento responsável. Fica mais claro assim, não fica? Perfeito. Muito bem. Aquelas são as atividades do arquivo corrente. E as atividades do arquivo permanente? Você já viu que essas slides são bem diferentes, né? Esses slides são bem diferentes daqueles que eu já fiz. Por quê? Porque eu preciso que você tenha algumas palavrinhas-chave, tá? Muitas vezes na apostila, na doutrina, na legislação, são muitas palavras. Então, aqui eu fiz um resumo para você, tá? Tem algumas atividades que acontecem no arquivo permanente, como, por exemplo, o arranjo. Sabe como você diz assim, como é que você organiza o seu guarda-roupa? Ah, eu organizo assim, eu coloco calças compridas de um lugar, saias em outro, eu coloco roupa de festa em outro lugar, calcinha e sutiã em outro lugar. Isso seria arranjo. Arranjo é a maneira que os documentos estão organizados. E eu posso organizá-los em grupos e subgrupos, e aí fazendo parte do todo. Então, eu vou ter um fundo. Vou colocar aqui. Não. Fundo. Um fundo é um conjunto todinho de documentos provenientes de uma mesma administração. Só que dentro desse fundo, eu vou ter grupos de documentos, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha todos os documentos do Colégio Salesiano. Isso é um fundo. Dentro desse fundo, eu vou ter documentos armazenados por ano, tá? Eita, você disse, ó, 90, 91, 92, 93, 94. Então, cada conjunto desse vai ser um grupo, tá? Então, vai ser uma subdivisão do fundo, vai ser o grupo. Grupo ou seção. Então, eu tenho aqui 2009, 2010, 2011, 2012, tá certo? Aí, o 2010, eu posso ter um subgrupo. Digamos que eu vou colocar infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4, tá? Então, eu vou ter aqui uma subseção ou subgrupo. E digamos que eu vou ter turno da manhã e turno da tarde. Aí eu vou ter uma série. E aí o turno da manhã vai ter turma A, turma B, turma C, turma D, subsérie. Que é uma série e uma subsérie. Você tá vendo? Vão ser subdivisões do fundo. Então, fundo, grupo, subgrupo, série e subsérie. Fechado? Então, é aí onde eu vou organizar os arquivos correntes. Tá bom? O arquivo corrente, ele também tem como atividade a descrição e a publicação. Digamos que eu seja uma historiadora e eu quero pesquisar sobre documentos na época da descoberta do Brasil. Ai, como é que eu vou ter essa informação? Ah,
Então, é necessário fazer a descrição e a publicação dos documentos de arquivo permanente. A descrição e publicação consiste em elaborar instrumentos de pesquisa. Os instrumentos de pesquisa vão descrever e vão localizar os documentos do acervo. Preste atenção. Sabe quando você vai na biblioteca? Eu estou fazendo o tempo todo analogia com coisas que você já é familiarizado. Sabe quando você vai na biblioteca? Aí você diz para a moça, eu quero o livro de biologia, ano tal, autor tal. E aí ela vai no computador procurar. Aquele sistema seria, fazendo uma analogia para arquivo, um instrumento de pesquisa. O instrumento de pesquisa, ele permite descrever os documentos do arquivo e localizá-los, identificá-los. Fechado? Ok. E vamos ter vários. A gente vai ter o guia, que é o mais genérico, o mais abrangente. O guia ele vai ter um resumo dos documentos daquele arquivo, tá? O guia ele vai mostrar de uma maneira geral. Então, digamos que eu tenho aqui Arquivo Municipal de Fortaleza. E eu, como historiadora, eu posso consultar o guia. Não a descrição, um instrumento de pesquisa, uma descrição e permite uma localização e identificação dos documentos. O que é que tem um Arquivo Municipal de Fortaleza? Ah, ele vai ter documentos assim, assim, sabe? Esse vai ser o guia. O guia, olha só, é um instrumento de pesquisa mais abrangente. Ele é de fácil acesso, deve ser divulgado, e ele analisa de uma maneira geral, tá? Inclusive, quais são aquelas atividades e serviços arquivísticos daquele arquivo. O que é que ele faz? O que é que ele presta para a sociedade? Esse é o guia, tá certo? O inventário. O inventário, você não faz assim, eu vou fazer um inventário do supermercado. Ele vai ter 50 caixas de leite, 50 caixas, não é inventário? Pois é a mesma coisa, só que com os documentos. Então, o inventário ele vai descrever a composição do fundo, a quantidade de documentos. Vai ter 50 documentos de contratação, 30 recibos de pagamento de funcionário. Esse vai ser um inventário. Pode ser do fundo inteiro ou de uma parte dele. Isso cai muito em prova. Está dizendo que o inventário deve ser exclusivo do fundo completo. Não, pode ser uma parte dele sem problema nenhum. Para ele vai descrever os documentos que compõem o fundo. Ou parte dele. Ficou clara essa analogia? Bom. Catálogo. Quando você pega catálogo na Natura, catálogo da Avon, você consegue saber quantos produtos tem aquele, você diz assim, a Avon tem 50 perfumes desse, você não consegue. O catálogo, ele faz uma descrição analítica, detalhada, de cada unidade documental. Então, você pode notar que o catálogo da Avon diz assim, perfume tal, aí tem todas as características daquele perfume. Código, quantidade, valor, toda a descrição é a mesma coisa do catálogo como instrumento de pesquisa do arquivo permanente. O catálogo, ele vai fazer uma descrição individual de cada unidade documental de uma maneira reduzida, detalhada. Fechado? Ele não é abrangente. O guia, ele é abrangente. O catálogo é unidade por unidade. Ficou claro? O repertório é quando eu vou fazer uma descrição de um conjunto de documentos já previamente selecionados. Eu vou pegar os documentos só da 8ª série de 1994, tá? Só os documentos da 8ª série. Então, eu vou selecionar esses documentos e vou fazer uma descrição desses documentos. Como esses documentos estão previamente selecionados, o nome desse instrumento de pesquisa é repertório. O que é repertório musical? É um conjunto de músicas selecionadas. Concorda? Então, aqui temos, repertórios. E esse repertório pode ser por questões temáticas, por questões geográficas, cronológicas. Lembra que eu falei? Vou pegar os documentos da 8ª série de 1994. Cronológico. Fechadíssimo? Então, guia é o mais abrangente. Inventário, ele vai descrever os documentos que pertencem ao fundo ou parte dele. Catálogo vai fazer uma descrição individualizada, detalhada. E repertório de um conjunto de documentos pré-selecionados. Se você conseguir aprender essas palavras-chave, acabou se você vai gabaritar esse assunto que teoricamente parece difícil. Tá claro até aí? Muito bem. Tranquilo até aí? Continuando. Então, além do arranjo, da descrição e da publicação, quais são as outras atividades do arquivo permanente? Conservação, tá? Conservação e preservação. Na conservação, ele vai explicitar
a maneira como os documentos devem ser preservados. Como é que eu devo desacelerar o processo de deterioração? Como é que eu devo retardar o processo de deterioração? Porque você sabe que tudo tende a envelhecer, a entrar em desordem, ficar obsoleto. Se você não ficar fazendo manutenção da sua casa de tempos em tempos, ela vai ficando velha. Se você não vai ficar fazendo botox de tempos em tempos, você vai ficando, arrugado. Inclusive, eu fiz botox ontem. Você, Giovana, você não precisa. Você só tá falando que eu não preciso porque eu faço. Se eu não fizesse, eu acho que esse pedaço aqui tava bem aqui, ó. Não vou nem mentir, tá? Eu fiz ontem. E eu fiquei tão feliz porque antigamente eu fazia de ano em ano, tá? Hoje em dia eu faço a cada 6 meses. Há 6 meses, quando eu fiz, menina, eu tive que fazer tudo. Eu tive que fazer preenchimento, eu tive que fazer botox, não sei o quê. Saiu o olho da cara. Aí ontem o cara só colocando, médico maravilhoso, eu sempre vou no mesmo, tá? Porque, pessoal, botox, essas coisas assim, não vá para qualquer um porque é mais barato. Vá para aquele que você gosta. É uma coisa muito séria. Se não pode pagar um bom, é melhor nem fazer. Tá? É como o pessoal que vai fazer uma cirurgia plástica mais barata, não sei aonde se dá mal. Não, não faça não. Se não puder pagar, vá estudar para poder pagar. Mas não vai fazer um lugar barato não, pelo amor de Deus. Eu tenho uma familiar que diz, eu vou embora no fulano de tal, ele faz para metade do preço. Eu disse, por nada. Se eu não puder pagar, melhor nem vou. É meu rosto, né? E aí ele colocando essa história de que de graça até injeção na testa, mentira, menino. Chega lá, a lágrimazinha cai assim, ó. Tá? Aí ele fez bem pouquinho, chegou, eu fiquei feliz. Da última vez que eu saí toda inchada. Dessa vez, não. Eu saí, nem dá nem pra notar, só fica os pontinhos assim, tá? Tô conservada, preservada. Tá bom? Então, vou adotar medidas para que o documento não se deteriore ao decorrer do tempo. A referência está relacionada com políticas de acesso e uso de documento. Mas o que seriam políticas de acesso? Pessoal, as políticas de acesso são os procedimentos que devem ser adotados para que os documentos possam ser consultados, tá? Não é qualquer maneira, de qualquer jeito, não existem regras e normas. E a política de uso estabelece como devem ser consultados os documentos. Então, olha só. A política de acesso, o que pode ser consultado, e as políticas de uso, como eu devo consultar, tá certo? Então, ao consultar, se for um documento, por exemplo, você imagina uma carta que já existe há 400 anos, eu posso chegar com essa minha mão suja aqui e manusear a carta? Não. Então, vão existir políticas de uso, que vão definir como deve ser a consulta, tá? As políticas de acesso vão definir quais os documentos poderão ser consultados. Então, por exemplo, uma carta de um historiador há 400 anos, eu duvido que eu possa acessar. Eu posso visualizar o microfilme, mas o documento original, eu duvido que eu tenha direito a vê-lo, tá? Por uma questão de preservação. Então, existem as políticas de acesso. Os procedimentos a serem adotados em relação ao que deve e o que pode ser consultado. E as políticas de uso, como eu posso consultar? Como eu posso usar o documento? Tá certo? Indicando as categorias de usuários. Tipo assim, será que meu filho de 5 anos, 6 anos, ele vai poder acessar essa carta de 400 anos? Não. Então vai ter o público, o usuário que vai poder acessar. Tá certo? Com o regulamento da sala de consulta. Ficou claro aí? Isso é referência. Tá bom? As questões. Fala. Tá. Olha só. A primeira questão diz assim: considera-se gestão de documentos, olha só, gestão de documentos, você tem que ficar 80% do seu estudo em questões, tá? Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes: produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Verdade. Se cair assim, dizendo que a gestão de documentos corresponde às atividades da fase permanente, tá falso, porque nós sabemos que a gestão de documentos corresponde às atividades da fase corrente e intermediária, tá certo? Se falar também que a gestão de documentos, que a descrição é uma atividade da gestão de documentos, não. A descrição, a referência é uma atividade da fase corrente, tá? Então, cuidadinho aí, primeira questão verdadeira. A segunda questão diz assim:
O conjunto de operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso e avaliação e ao arquivamento em fase corrente intermediária é conhecido como gestão de documentos. Olha só, este bloco de questões é só questões CESP, tá? Por que eu uso muito questões CESP? Se você já tem algum curso meu de administração, principalmente o Administração em 10 Semanas, você deve ter visto que para fixar o conteúdo, eu gosto de usar CESP. Muitos alunos não gostam do CESP por aquela história de que uma errada anula uma certa, tá? Mas para fixar o conteúdo, na minha matéria melhor é CESP. Porque como são só questões verdadeiras e falsas, tem ABCD, mas eu uso verdadeira e falsa, é fácil identificar por que tal questão está verdadeira ou falsa. Tá certo? Então, dessa maneira, para fixar o conteúdo, eu, Giovana, eu indico usar questões CESP. Em relação à arquivologia, não se preocupe. Não há essa coisa de banca sim, banca assado. Antigamente existia, hoje em dia não. Então, independentemente da banca, use questões CESP para fixar o conteúdo. Depois você pode pegar as questões da sua banca, tá? Se for uma banca que tem poucas questões de arquivologia, não tem problema. Faça muitas questões CESP, tá? Porque a arquivologia não tem uma diversidade enorme de livros. Praticamente é usada a legislação, que é a base que a gente usou para todas as nossas aulas, e o livro de Marilene Leite Paz. E de vez em quando alguma coisinha por aí. Mas é o que realmente cai e que é que o CESP usa, tá bom? E as outras bancas também. Muito bem. A terceira questão diz assim: a gestão de documentos visa ao tratamento do documento desde o momento da sua criação, seria a produção, né? Ou recepção de um serviço de protocolo, até a sua destinação final, que pode ser a eliminação ou a guarda. Verdade. Nós vimos aqui que dentro das atividades a gente vai ter produção, uso, arquivamento, destinação. Então, ó, perfeito. A quarta questão diz assim: a gestão de documentos surgiu com o objetivo de resolver os problemas de preservação de documentos do valor primário dos arquivos permanentes das organizações públicas e privadas. Primeiro, que a gestão de documentos acontece na fase corrente e intermediária, que é quando o documento tem valor primário, tá? Não é no arquivo permanente. E o arquivo permanente não tem valor primário. Então, tá falsa a quarta questão. A quinta questão diz assim: as ações da gestão de documentos devem ser voltadas prioritariamente para a preservação da memória institucional, privilegiando as atividades do arquivo permanente. Isso aqui são atividades do arquivo permanente. Gestão de documentos tem atividade primordial, questão administrativa, fiscal e legal. Então, quinta, falsa também. Sexta, o curso do documento, desde a sua produção até ou recepção, até o cumprimento de sua função administrativa, é conhecido como o termo recolhimento. Falso. O documento, de acordo com o ciclo das 3 idades, ele passa obrigatoriamente pela fase corrente, podendo ser transferido para a fase intermediária, e quando ele vai para a fase permanente, ele se chama recolhimento. Agora, a função administrativa é conhecida como o termo de recolhimento, não. Recolhimento é quando o documento passa da corrente para a fase permanente ou da intermediária para a fase permanente. Tá falsa a sexta questão. Sétima, os documentos de valor permanente, consoante legislação, não devem ser eliminados ou alienados. Verdade. Os documentos da fase permanente têm valor histórico, probatório, informativo, cultural. Eles são inalienáveis e imprescritíveis. Então, aqui, sétima, ó. Opa, eu ia botar falsa, né? Não. Sétima, verdadeiro. Tá? Oitava, a eliminação de documentos permanentes produzidos por instituições públicas ou de caráter público somente é possível mediante autorização da instituição arquivística pública correspondente à esfera de competência do órgão. Nós vimos na aula teórica que realmente para eliminação de documentos eu tenho que ter autorização da autoridade competente. Mas eu não posso eliminar documentos da fase
permanente. Isso indica para a eliminação de documentos na fase corrente e intermediária. E para eliminar documentos na fase corrente e intermediária, elas têm que perder o valor primário e não adquirir valor secundário. Então, tá falsa. Opa. A 8ª questão. 9ª. O ciclo de vida de documentos é definido pela frequência de uso e pelo tipo de utilização dos documentos. Verdade. Corrente é muito utilizado, intermediário menos utilizado. Corrente e intermediário, valor administrativo, e permanente, valor histórico, formativo, probatório, que é o valor secundário. Verdadeiro. 10ª. A fase corrente é definida de acordo com os valores históricos dos documentos? Não. Essa é a fase permanente. A fase permanente pode sim vir com o nome arquivo morto ou inativo, tá? Então, 10ª, falsa. 11. O recolhimento de documentos dos arquivos correntes ao arquivo intermediário já está falso. Porque quando o documento passa da fase corrente para a intermediária, o nome disso é transferência. Tá? É realizado por meio do plano de destinação. O plano de destinação vai dizer se o documento vai ser recolhido, eliminado. Mas 11, falso. 12. A transferência é a ação de condução dos documentos ao arquivo permanente. Não. Quando ele vai para a fase permanente, o nome é recolhimento. Transferência é quando vai da corrente para a intermediária. 13. De modo geral, podem ser eliminados os documentos que comprovem o modo de organização e o funcionamento da instituição ao longo da sua existência? Não. Só podem ser eliminados os documentos que perderam o valor primário e não adquiriram valor secundário. Se eles ainda comprovam a maneira que a organização funciona, não pode ser eliminado. Ixi, de 13 passou para 15, foi? 15. Não importa, né? Os documentos que formam os arquivos correntes podem ser encontrados em todas as unidades ou todos os setores de trabalho de uma organização e são caracterizados por terem a possibilidade, e são caracterizados pela possibilidade de terem valor administrativo, técnico, legal. Olha só. Os documentos do arquivo corrente podem ser encontrados em todas as unidades? Podem, porque nós temos o arquivo setorial, que vão ser os documentos de cada departamento, e vamos ter o arquivo central, que vai conter documentos da empresa como um todo. Então, eu posso encontrar em todas as unidades. Verdadeiro. 16. O recolhimento é a passagem dos documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários. Tá falso, a gente já falou sobre isso. E tem como objetivo racionalizar os trabalhos de arquivamento e de localização dos documentos, liberando espaços e economizando recursos materiais. O arquivo intermediário, ele foi criado por uma questão de economia de espaço. Porque como o setor que mais usa o documento, ele vai ter aqueles documentos que ele mais usa, né? O arquivo corrente. Então, não dá para guardar um montão de documento. Então, se o documento não é muito utilizado, eu vou transferir para o arquivo intermediário. Vamos fazer uma analogia. Na tua carteira, tem todos os teus documentos? Não. Só tem aqueles documentos que você usa mais. A tua certidão de nascimento, certidão de casamento, diploma da faculdade, ainda tem valor legal? Tem. Tem valor primário? Tem. Mas você usa muito? Não. Então, por uma questão de economia de espaço, você transfere para o arquivo intermediário. Fechadíssimo? 17. A fase de avaliação e destinação de documentos constitui parte do programa de gestão documental e é composta pelas atividades de criação de formulários, seleção de materiais e equipamentos e normatização do uso à documentação. Pessoal, essa fase onde eu vou decidir quais são os equipamentos, o que é que eu vou fazer, não é a fase de avaliação e destinação, é a fase do planejamento. Então, 17, falsa. 18. A fase de gestão de documentos inclui as atividades de protocolo, expedição, organização, arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária. É denominada a fase de utilização. Perfeito. A gente sabe que a utilização está relacionada com a tramitação, com o uso. 19. Na fase de produção, o arquivista pode, entre outras atividades, sugerir a criação ou extinção de modelos, formulários, cópias ou vias desnecessárias. Sim. Eu pensei, isso aqui não é necessário, isso aqui sim. Propor a consolidação dos atos normativos e participar
da seleção de recursos humanos para a área de arquivista, tá? Então, o arquivista poderia participar? Pode, já que ele é responsável por aquele departamento sem problema algum, tá? 20. A fase de utilização. Esse aqui você encontra no Marilene de Paz, mas eu também já falou sobre isso. A fase de utilização e manutenção dos documentos de um programa de gestão de documentos inclui umas atividades mais complexas dessa gestão. A avaliação. A avaliação não vai ser uma das atividades mais complexas. Não há nenhuma doutrina que afirme isso. Aí você vai dizer, mas qual é? Depende, tá? 21. A fase de destinação de documentos, é um programa de gestão de documentos, é a mais complexa que as fases anteriores, por envolver a avaliação de documentos que devem ser encaminhados para o arquivo ou descarte. Cuidado! Observe que uma coisa é dizer que a avaliação é a mais complexa na fase de utilização e manutenção. Por quê? Porque utilização é uma fase e avaliação é outra. Concorda? Então, eu não posso dizer que dentro das atividades, fase de utilização, a avaliação é a melhor, mais complexa. Agora, nesse programa de evolução, a avaliação é extremamente complexa. Por quê? Porque uma é receber. E a avaliação vai ter que tomar em consideração a questão jurídica, vai ter que tomar em consideração as funções da atividades, os atos normativos. Então, em relação às outras, que é receber, colocar o registro, distribuir, expedição, em relação a essas outras, ela é mais complexa. Eu não posso dizer que a avaliação é a atividade mais complexa dentro da atividade de produção, de utilização, aliás. Tá certo? Então, ó, a 21, ok. Tá? Tudo depende com o que eu estou comparando. R$1 é caro ou barato? Depende. Se R$1 for uma folhinha em branco, tá caro. Tá certo? Mas se R$1 for um pirulito, tá barato. Então, depende com o que eu estou comparando. Tá? Às vezes o aluno ele tá com a verdadeiro e falso sem nem ver com o que está comparando. 22. A produção é uma das fases básicas da gestão de documentos. Engloba as seguintes atividades de protocolo: recebimento, classificação, registro, protocolo e tramitação. Pessoal, essas atividades são atividades da gestão de documentos, tá certo? Não é uma atividade da produção. 22, falso. Produção é uma delas. 23. A análise e a avaliação dos documentos para o estabelecimento de prazos de guarda fazem parte da fase de destinação. Verdade. A destinação final é recolhimento ou eliminação. E na avaliação eu vou determinar a prazo de guarda e a destinação final. Verdadeiro, nós vimos inclusive na parte teórica. 24. Na fase de produção de documentos, o arquivista deve evitar a duplicação e a emissão de vias desnecessárias, por questão de eficiência, além de poder sugerir a criação ou extinção de modelos e formulários. Tem uma questãozinha, cadê? Eu quero te mostrar uma coisa que falava de RH, tá certo? Esta parte pode entrar com recurso, tá certo? Esta parte pode entrar com recurso. Como a gente agora está apenas estudando, para você estudar mais corretamente, vamos eliminar isso aqui, tá certo? Faça de conta que ela não faz parte da questão. Por quê? Porque isso a gente vai ver mais adiante, tá bom? Só para a gente estudar corretamente, viu? Então, ó, o instrumento que indica os prazos de guarda e a destinação final dos documentos, o resultado direto do processo de avaliação é denominado Código de Classificação de Documentos. Olha só, quem determina o prazo de guarda e a destinação não é o código de classificação. O código de classificação determina mais o assunto, concorda? Prazo de guarda, que é o tempo que o documento fica na fase corrente, mais o tempo que o documento fica na fase intermediária, mais a destinação final, que pode ser eliminação ou recolhimento. Quem faz isso aqui? Tabela de temporalidade. Então, ó, risca isso aqui e coloca a tabela de temporalidade. Então, 25 aqui, falso. Fica claro? Neste módulo a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. E aí, querido concurseiro, futuro servidor. Isso mesmo, porque você vai se tornar servidor público em 2021. Você que está se preparando para o IFCE, saiba que os conteúdos, as disciplinas desse concurso são muito parecidas com outras disciplinas de outros concursos, como, por exemplo, o UFC, cargo de assistente
técnico administrativo ou inclusive administrador. Então, quando você estuda da maneira correta, estudando a base forte, você estará preparado para qualquer concurso. Sabe aqueles editais que deveriam ter saído em 2020, não saíram por causa da pandemia? Deveriam ter saído em 2021, também não saíram por causa da pandemia? Pois é, eles vão sair agora, no segundo semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022. E sabe quem é que vai conseguir aproveitar a oportunidade? Aquele aluno que está estudando antecipadamente. Isso mesmo, antes do edital sair. Porque se você estudar antes do edital sair e já viu toda a matéria teórica, já resolveu questões, depois você foca em revisões e mais questões, tirando apenas algumas dúvidas. Por isso que você tem que tomar a decisão hoje de se tornar concurseiro profissional, onde você vai ter um método adequado de estudos, com um passo a passo de como é que você deve estudar. E por isso o Tiradentes preparou o FCE Platinum, onde o mentor ninguém mais, ninguém menos do que o Marcelo Soares, aprovado em diversos concursos na área administrativa. Além de ter um método passo a passo, com 3 sessões tira-dúvidas com ele, você também tem 5 sessões tira-dúvidas com os professores, onde você vai dizer, ó professor, eu não entendi essa matéria, ó professor, eu não entendi aquela outra matéria. Além do curso completo teórico, curso completo de questões e diversos bônus, como por exemplo, curso do zero de informática, curso do zero de raciocínio lógico, curso do zero de português, porque são aquelas disciplinas que você diz, ó, Giovana, eu tenho uma média de acertos nessa questão aqui, nesse assunto aqui de tanto, mas essa disciplina não entra de jeito nenhum. Então o curso do zero vai resolver esse seu problema. Quando o edital sair, o curso vai ser atualizado caso seja adicionada alguma nova disciplina, uma mudança na legislação ou retirado. Então não tem problema nenhum. Isso sem nenhum custo para você. Mas tudo isso é para você que se matricular no IFCE Platinum. Venha fazer parte desse grupo seleto de alunos que estão se transformando em concurseiros profissionais para poderem ter mais competitividade. Inclusive, dentro dos bônus, tem 500 questões comentadas por mim. E além dos melhores professores de administração. A gente preparou uma equipe com os melhores professores do Brasil. Isso mesmo. Claro que estamos contando também com os professores daqui, né? É óbvio. Então, clique agora no link que está disponível e efetue sua matrícula. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa central de vendas ou entre em contato comigo mesmo, sem problema algum, que eu estou aqui para te ajudar. Então, ó, concurseiro e futuro servidor. Projeto Servidor em 2021. Por que não? Aguardamos você.